dia, meu povo, minha gente. Hoje é dia 3, quarta-feira. Evangelho para a nossa reflexão está em Lucas 24, de 13 a 35. Está escrito aí no quadrinho. É um evangelho, como vocês veem, longo, mas eu vou tentar resumi-lo aqui, porque você conhece essa passagem. Com certeza você conhece. É dos discípulos de Emaús, que depois que Jesus morreu, crucificado, os discípulos estavam, naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, por isso que é conhecido como os discípulos de Emaús. 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, ou discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Na realidade aconteceu com o próprio Jesus que estava com eles, tem ressuscitado. Ele perguntou: o que foi? Responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Até então eles viam Jesus como um profeta, né? Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. E o evangelho vai, né? Jesus ficou com eles. Eles só reconheceram Jesus. No final do evangelho fala quando Jesus partiu o pão. Então veja que bonito. Partir o pão era uma coisa tão significativa para eles, né? Estando com Jesus. Quantas vezes Jesus deve ter feito isso? Quantas vezes eles presenciaram Jesus partindo o pão com eles? A forma como Jesus fez, né? Aí eles foram entender: nossa, ardia o nosso coração quando ele caminhava conosco. Era o próprio Cristo ressuscitado. Aí, para mim, a partilha do pão aqui é essencial no entendimento do nosso evangelho, né? Porque a partilha do pão com certeza significava muito para eles, né? E o coração deles ficou ardendo, o coração de cada um ficou ardendo quando eles perceberam que era Jesus. Quando ele abençoou o pão, partiu e distribuía. Veja, era o jeito próprio de Jesus: abençoar o pão, partir aos discípulos, né? E aí os discípulos abriram os olhos: nós estamos diante dele. Não ardia o nosso coração quando ele caminhava conosco? E eles voltaram contentes, alegres para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Veja que ensinamento bonito esse evangelho. A partilha do pão é um gesto cristão, acima de tudo, um gesto que Jesus fez. Quando nós partilhamos o pão em nossas casas, na sociedade, no mundo, e mais a partilha do pão na Eucaristia, nos traz em mente e o coração a presença plena do Cristo ressuscitado. Quero deixar você essa mensagem, que possamos também aprendermos com esse evangelho a importância de sentarmos com os irmãos, darmos de comer e darmos descanso, partir o pão, para que aí ocorra um verdadeiro sentido da ceia com o próprio Cristo. Deus abençoe você. Tchau, um abraço. Fique na paz.